Corinthians vai gastar uma fortuna com o seu estádio ao longo do ano de 2023. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio há um tempão, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo sobre o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Vou falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. Quero falar a respeito do financiamento do estádio do Timão. O Corinthians só volta a pagar as parcelas do refinanciamento feito com a Caixa a partir de 2025. Mas, depois de um ano inteiro de carência, no ano passado, o Corinthians não desembolsou nada com o financiamento do estádio. Toda a grana de bilheteria foi utilizada pelo presidente do William Monteiro Alves para pagamento de salários, para contratações. A partir de 2023 isso muda. E o Corinthians tem duas parcelas bastante altas para pagar. Uma fonte importante do Corinthians me contou que uma parcela já estava combinada e uma outra é um calção. Aí eu perguntei o que é esse calção. Aí a pessoa falou que é algo para servir de alicerce, mediante ou diante da possibilidade de dificuldades financeiras num futuro não tão distante. Pois foi resgatar, numa outra conversa com uma outra fonte ligada ao Corinthians, que em 2023 e 2024 o Corinthians vai fazer uma quitação de uma série de juros que deve à Caixa pelo não pagamento do estádio durante muito tempo. Até 2017 o Corinthians conseguiu fazer quitações no valor próximo a 165 milhões de reais. A partir daí, por conta de uma série de problemas, deixou de fazer os pagamentos de forma rigorosa ou religiosa e os juros acabaram se tornando mais altos. Mas agora vem a informação mais importante e preocupante. Segundo essa minha fonte do Corinthians, cada uma dessas parcelas que será paga nesse ano se aproxima da casa dos 50 milhões de reais, ou seja, o Timão pode ter um desconto de cerca de 100 milhões de reais com o financiamento do seu estádio. A gente imaginava valores completamente diferentes, até porque no ano passado, quando o Corinthians fecha um acordo de refinanciamento com a Caixa, o próprio clube havia divulgado uma dívida de 611 milhões de reais. Se o Timão tem 300 milhões de naming rights e vai usar essa grana para bater a dívida, sobrariam mais ou menos 311 milhões de reais para serem pagos num financiamento até 2041. Só você dividir e veria que a prestação ficaria na casa dos 19 milhões de reais. Ainda consultei essa fonte e falei, tem certeza que vão sobrar, que essa parcela desse ano, cada uma delas vai ser na casa dos 50 milhões de reais? E a pessoa disse que sim, que vai ser uma paulada grande, mas que a partir daí o Corinthians volta a ter um pouquinho mais de conforto e tranquilidade em relação à quitação do seu estádio. Assunto bem complexo e poucas pessoas gostam de falar em on ou em off a respeito do assunto, mas achei importante contar essa informação das duas parcelas, cada uma na casa dos 50 milhões de reais. Feitosa. Boa noite. Metade das dívidas do Timão são fiscais e exigíveis no longo prazo. A outra metade é composta de quê? Poderia detalhar? Obrigado. Feitosa, acho que a gente vai ter isso de forma mais concreta, acho não, a gente vai ter isso de forma mais concreta no fim do mês de abril. E aí vale para todos os times, tá, pessoal? Os clubes brasileiros, eles são obrigados a divulgar o balanço do ano anterior até o fim do mês de abril, como uma espécie de prestação de contas, tá? Antes da divulgação, existem alguns trâmites internos. Um conselho de orientação aprova ou não, depois esse balanço é levado ao conselho deliberativo, que aprova ou não. E aí, nessas duas etapas, na aprovação do Conselho de Orientação, que às vezes é chamado de COF, Conselho de Orientação Fiscal, ou de CORE, Conselho de Orientação, às vezes nessa etapa do CORE, às vezes na etapa do Conselho Deliberativo, alguém passa para a gente publica. Eu publiquei outro dia, inclusive até vi que o Wesley, o diretor financeiro, ficou bravo, falou, pô, documento com foto, eu que sou diretor financeiro não tinha visto, e a imprensa já tinha o documento. Sim, é o nosso trabalho, a gente tem que tentar sair na frente dos outros, né? Eu tive acesso a esse relatório, mas esse relatório ele não destrincha todas as dívidas, ele só trata que dos 910 milhões de reais, 505 milhões são fiscais, né? A gente vai ter uma interpretação melhor, com um pouquinho mais dentro de alguns dias, tá? E a gente já explica direitinho para vocês. Informação da renovação do Felipe Augusto na base do Corinthians. Kelvin, tinha ficado de correr atrás disso? Oswaldo Neto, peraí. Oswaldo? Tá por aí? Deixa eu mandar mensagem para um outro aqui também. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber se tem
alguma novidade sobre a renovação do contrato do Felipe Augusto. Deixa eu mandar mensagem. De quem é o empresário do Felipe Augusto. Se eu consigo... Mandei para 3 pessoas diferentes, tá? Agora vai. O Thiaguinho, vocês vão lembrar, o corintiano vai lembrar, ele era do Nacional, foi contratado pelo Corinthians com a ajuda do Fernando Garcia, tem feito um bom campeonato paulista, enfim. O Henrique Lopes está perguntando cadê os reforços do Corinthians. Não chegarão reforços, estou contando isso para vocês já há algum tempo. Há pelo menos uma semana, né? O Muniz está perguntando sobre o Bruno Mendes. Complicado, hein, Nicó? Será que vamos perder de graça? Eu não duvido nada. O Muniz, essa questão do Bruno Mendes, ela beira a irresponsabilidade. Não, irresponsabilidade não, mas a falta de tato em relação ao futebol. Você não pode, com um cara com quem você gastou 19 milhões de reais e que é pretendido pelo Inter, é pretendido pelo Flamengo, é pretendido por clubes de fora, você não pode deixar esse cara ficar na reta final do contrato. Ah, mas o empresário dele vem em março. Já também abriu, o empresário não veio. Alguém no Corinthians não percebeu ainda que os caras estão enrolando o Corinthians? Ah, Nicola, mas pode renovar. Tá bom, mas o pode é muito pouco para alguém que se gastou tanto dinheiro. Esse cara tinha que estar com o contrato renovado do ano passado. Quando ele voltou do Internacional por empréstimo, você senta com o cara e só sai da sala depois de renovar o contrato. Ou então vende o jogador, porque senão você vai perder o jogador de graça. A partir de julho, o Bruno assina um pré-contrato e aí já era os 18 milhões de reais que se gastou. Enfim, será que só eu vejo essas coisas, cara? Painho Gamer perguntando sobre novidades no Corinthians. Não há reforços novos para o Corinthians, tá? O Corinthians, inclusive, nem busca contratações nesse momento. Entende que o atual elenco é suficientemente capaz e também não há condição financeira para grandes investimentos. Eu acho um pouquinho preocupante, levando em consideração que o Corinthians caiu num grupo complicado na Libertadores. Para mim é o grupo mais chato da Libertadores. Eu até acho que o Corinthians passa e com potencial para passar em primeiro. Mas vai depender que os titulares estejam à disposição sempre, né? Você perde um Renato Augusto, você tem uma discrepância muito grande. Aí a notícia boa do Corinthians é que o Barleto, o único reforço pós-campeonato paulista, tem dado muita conta do recado, tem sido super elogiado nos treinos, atuando como ponta, mas também como centroavante. Os caras têm gostado muito da personalidade dele por lá, tá? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, compartilhar, aquela coisa toda. A gente se vê com a nossa tradicional live de domingo um pouco mais tarde. Abraço, tchau!